O assunto agora é esporte. Cruzeiro e Atlético estrearam na Copa do Brasil. Veja os detalhes do desempenho dos times mineiros com o comentarista Pedro Paraíso. Cruzeiro e Atlético, nesse meio de semana, disputaram suas partidas de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. E quem olha apenas os resultados julga que o Atlético saiu mal na história e o Cruzeiro que se saiu bem. O Atlético empatou em casa por 0-0 contra o Santos e o Cruzeiro fora de casa trouxe um empate para BH contra o Fluminense por 1-1. Mas quem vê as exibições das partidas sabe que o que aconteceu foi exatamente o contrário. Falando primeiramente sobre o Atlético, a equipe do técnico Rodrigo Santana, na primeira etapa, acabou esperando um pouco mais o Santos, como era de se esperar. Acabou deixando que a equipe do Sampaoli que estava suspenso ontem, na verdade, né? Mas ele comandou a equipe, ele comandou os treinos, a equipe está sob as ordens dele. É um time muito bem armado, muito ofensivo, que sabe chegar ao ataque com velocidade. E por isso o Rodrigo Santana acabou optando por esperar um pouco mais a equipe santista, a equipe praiana. E aí o Atlético acabou fazendo um primeiro tempo um pouco mais reativo, tentando segurar, tentando neutralizar as principais ameaças. Teve que fazer uma mudança logo no início, né? O Patrick foi para a lateral esquerda Teve que fazer uma mudança logo no início, porque o Patrick foi para a lateral esquerda no lugar do Fábio Santos, que saiu lesionado logo no início do jogo. A torcida já ficou até apreensiva, vem o Patrick em campo. Mas o Patrick não comprometeu, fez uma boa partida durante ao longo dos quase 90 minutos que atuou. No primeiro tempo, como eu disse, o Santos teve maior posse de bola, teve maior nível de chances criadas, teve mais possibilidade de gol, mas o Atlético não deixou de ameaçar o goleiro Everson, mas apenas nos chutes de fora da área. O Atlético conseguiu muito pouco entrar, finalizar de dentro da área do goleiro Everson, da área santista. Muito porque o Sampaoli armou um esquema com 3 zagueiros e que o Ricardo Oliveira ficava preso dentro desses 3 zagueiros. E esse é um problema do Ricardo Oliveira no Atlético. Ele não consegue sair da marcação, fica muito preso, fica encaixotado dentro da zaga. Ele não participa de outras fases do jogo. Já que a bola não está chegando muito lá dentro da área, ele poderia tentar sair, tentar trabalhar a jogada um pouco mais atrás. Ele tem qualidade para isso. No segundo tempo, com a entrada do Casares, o Luan começou centralizado na primeira etapa. No segundo tempo, ao longo dessa etapa final, o Rodrigo Santana acabou colocando o Casares para jogar e a equipe do Atlético melhorou. Conseguiu criar mais, conseguiu ser melhor que o Santos. O Santos praticamente não ameaçou durante o segundo tempo inteiro. O Atlético teve um pouco mais a posse de bola, não terminou com mais posse de bola que o Santos, mas teve um pouco mais no segundo tempo, conseguiu prender, conseguiu trocar mais passes, conseguiu chegar até com certa qualidade em finalizações mais curtas, né? A finalização do Luan mais próxima, mas o desempenho do Atlético não foi ruim. Conseguiu equilibrar um jogo contra um time que talvez seja do seu nível, mas taticamente é um pouco superior, porque o Sampaoli está desde o início da temporada implantando seu trabalho. Lembremos que o Rodrigo Santana tem pouco tempo, ainda é o interino do Atlético, não é o treinador efetivado, e está tentando trabalhar com o que tem, com o que pode, com um elenco que não foi ele que montou, mas pelas suas possibilidades está tentando fazer o seu melhor e tem conseguido tirar até boas coisas do time. No fim das contas, o empate foi justo pelo jogo. O Santos sai com uma sensação melhor, né? Porque joga o segundo jogo no Pacaembu. Tem a chance de, em casa, conseguir com uma vitória simples avançar à próxima fase. Mas o Atlético não deve ficar triste pela exibição que fez, muito pelo contrário. Conseguiu equilibrar uma partida, conseguiu sair até de forma satisfatória da partida no Independência. Já o Cruzeiro foi para o Rio de Janeiro e trouxe um empate para Belo Horizonte, mas se engana o torcedor que acha que esse empate é um bom resultado. Talvez seja até um bom resultado, mas a exibição do Cruzeiro em todos os níveis foi muito ruim. Apesar do treinador Mano Menezes ter falado que defensivamente a equipe se comportou muito bem, não é muito a lógica de uma equipe que defensivamente se comporta bem ceder 20 finalizações à equipe adversária. Então isso quer dizer que alguma coisa de errado aconteceu. E
passa pelos mesmos problemas que o Cruzeiro tem tido nessas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro e também no último jogo pela fase de grupos da Taça Libertadores. O Cruzeiro não conseguiu atuar bem mais uma vez, não foi um time seguro, não foi aquele time das Copas do Brasil anteriores. Vocês vão se lembrar que o Cruzeiro, apesar de fazer esse jogo chato, que às vezes o torcedor não gosta, era um time muito efetivo, muito eficiente, tinha rápidas trocas de passes, rápidas saídas, e o Cruzeiro não tem isso mais. Os volantes do Cruzeiro não conseguem aparecer para o jogo, não conseguem iniciar as jogadas, municiar os meias, que os meias tentam servir os pontas, mas a bola não chega com qualidade, chega sempre bola quebrada. O Fluminense do Fernando Diniz é um time inferior tecnicamente, tem problemas de montagem de elenco, ontem teve que jogar com lateral improvisado, teve o seu principal jogador, o Pedro, centroavante da seleção olímpica, acabou não participando da partida devido a uma lesão. Então é um time cheio de remendos que o Fernando Diniz está tirando leite de pedra no fim das contas. Esse conflito entre resultadismo e futebol bonito tem sido muito frequente nos debates do futebol brasileiro. E dá para fazer os dois, principalmente com o elenco que o Cruzeiro tem. O Cruzeiro tem investimentos absurdos no seu time principal. Contratou jogadores, paga salários altíssimos, tem uma estrutura gigantesca de clube e mesmo assim não consegue desempenhar um bom papel. É inadmissível uma equipe do calibre do Cruzeiro, com os jogadores que tem, com o ataque que tem, conseguir finalizar apenas uma vez. No fim das contas, saiu até no lucro. Não posso chamar de sorte porque não é sorte. Os jogadores do Cruzeiro são competentes. O Robinho com assistência sensacional para o Pedro Rocha. Os passes de 5 metros errados de forma tão fácil que o Cruzeiro teve ontem, não pode ter. Esse tipo de erro o Cruzeiro não pode cometer. O Mano Menezes precisa corrigir urgentemente, assumir que o time está em uma má fase e tentar sair dessa situação. O Cruzeiro, tanto em 2017 e em 2018, teve também fases ruins como essa que vem enfrentando nessa temporada. Só que talvez a dessa temporada seja a que tenha a maior diferença de oscilação entre o que o Cruzeiro pode apresentar e o que o Cruzeiro tem apresentado. No fim das contas, o empate em 1-1, com um gol sofrido aos 49 do segundo tempo, parece que o Cruzeiro saiu no lucro, mas poderia ter sido muito pior. Só não foi porque a equipe do Fluminense tem baixa qualidade técnica. Acompanhe o nosso conteúdo também através do site www.tvgazetanm.com.br e do canal do YouTube TV Gazeta Norte Mineira. O Jornal Gazeta Norte Mineira fica por aqui. Tenha uma boa tarde.